Muito bem, nós estamos com o Jornal da Mix, hoje recebendo Pércio Isaac, empresário, político, uma personalidade muito conhecida aqui em Presidente Prudente e também no estado de São Paulo. Ele é comentarista, faz crônicas também no jornal O Imparcial. É uma pessoa que a gente trouxe para conversar um pouquinho, porque um momento político aqui de Presidente Prudente exige bastante. Pércio, seja bem-vindo aqui à Mix FM, os nossos ouvintes e também quem está acompanhando pelo YouTube. Eudes, obrigado, é um enorme prazer a gente se reencontrar, com uma amizade de mais de 30 anos. Eu aproveito para desejar um feliz 2024 a todos os seus ouvintes, aos telespectadores do teu programa e te parabenizar, né, por esse canal tão importante para que a gente possa conversar, debater assuntos de interesse aqui da nossa cidade. Ô Pércio, me fala o seguinte, eu lembro de você lá de trás, lá da Skin Cariol. O que você está fazendo hoje, Pércio? Ô Eudes, eu tenho assim um espírito empreendedor, né? Eu me aposentei em 2013 e de um tempo para cá eu venho participando de um grande projeto na área de comércio exterior. Durante 5 anos nós estudamos, né, eu articulei um grupo de empresários para que a gente pudesse entrar no ramo de importação de combustível, que é um ramo muito difícil, muito seleto, muito competitivo, né? Muito complexo. Eu estive no México agora no dia 3 de dezembro, e tivemos contato com uma trade mexicana e ali demos um grande passo para que a gente possa começar esse grande projeto que é importar diesel do México. Além de importar, ser uma distribuidora, ter postos de combustíveis também? A minha trade, né, eu sou sócio de uma trade, chama Amazon Biodiesel, ela vai importar. Aí a venda aqui no mercado interno já fica a cargo de outros parceiros que estão mais nessa área. Bom, vamos falar um pouco de Presidente Prudente. Eu sei que você ama essa cidade. Você foi presidente do Tênis Clube aqui em Presidente Prudente. Fizemos grandes shows juntos. Fizemos grandes shows, foi uma época muito boa. Você também atuou com a escola de samba também, com os malacos, enfim. Quero fazer uma pergunta que no ano passado teve um movimento do Adolfo Padilha muito grande em relação à Ápia, né? A venda do local, enfim, foi uma confusão. Você acompanhou de perto? Você deu uma olhada? Acompanhei. O que você acha dessa situação, Pércio? Eu acho muito triste, muito lamentável, porque eu venho de uma geração que foi criada em clubes, né? Uhum. Eu tenho 71 anos de idade, então eu peguei toda essa fase áurea dos clubes. A minha família é uma família que foi uma das fundadoras do Tênis Clube. Eu peguei uma época assim muito, muito maravilhosa da Prudentina, do Tênis Clube, do tempo áureo do nosso futebol profissional, né? Ali na década de 80, por ali? Década de 70, 80, 60. Eu fui presidente do Corinthians também. Uhum. Então eu peguei toda essa fase e era uma rivalidade muito forte entre a Prudentina e o tênis. Eu frequentava os dois clubes, né? Tinha muito baile naquela época, o Sombras, né? Lá do Pelezinho. De grandes músicos que surgiram, o próprio Baixinho, o Fininho também. Grande Fininho. E eu acho que o que houve na Prudentina não houve no Tênis Clube. Porque quando eu fui presidente do Tênis Clube, o clube fazia 16 anos que não tinha eleição. Isso é fatal. Uhum. Eu acho que isso daí, para a democracia brasileira, infelizmente é um cenário que atua em todos vamos dizer assim, as entidades, sindicatos, clubes. Você pode ver que não há eleição. Você considera isso um problema, né? Eu acho um problema porque você tem que ter alternância de poder. Bom, a gente estava falando sobre a Ápia com o Pércio Isaac, e aí falamos da questão do Adolfo Padilha, o Adolfo que brigou muito para que não fosse vendida partes da Ápia e se tornasse um tombamento, né, do patrimônio, acabou não conseguindo. Bom, e aí eu cortei. O que você falou pro Adolfo? Eu queria fazer uma ressalva, assim, nesse sentido, que o Adolfo Padilha
tem uma história muito forte com a Prudentina, porque ele foi um dos melhores nadadores da história de Prudente, e o Gustavo Borges, o grande nadador, medalhista olímpico, tá, era fã do Padilha. Então, eu até conversei com ele e falei, Padilha, o que deveria ter acontecido na Prudentina foi uma geração que buscasse novos caminhos para o futuro do clube, né? Uhum. Vocês tinham que ter entrado, participado, feito chapas e tal. Então não houve alternância de poder e, infelizmente, tristemente eu falo isso, a Prudentina chegou num estágio que, como clube social, ela acabou optando por alugar o espaços, né? Vender espaço do clube, agora alugar, acho que para uma igreja, para uma farmácia, para poder pelo menos sustentar as despesas fixas, funcionários, folha de pagamento. O tênis clube vive o inverso disso, né? O tênis também passa por dificuldades também financeiras, ele administra uma dívida razoável, né? Mas o tênis ainda tem uma boa receita, porque nessa troca de poder, nessas gerações novas que entraram, o tênis foi feliz nos presidentes, né? E buscando alternativas, que depois me antecederam, né? Que maravilha. Bom, Pércio, eu chamei você aqui, obviamente que tem muita história para a gente falar. Nós vamos fazer um episódio do 106 Podcast com o Reginaldo Nunes, também com o Pércio, já combinei com ele aqui para a gente contar desde o começo. Legal. Mas eu não poderia deixar, numa entrevista com você, de perguntar do cenário político atual em Presidente Prudente. Você está afiliado em algum partido? Eu estou afiliado no MDB. Nós participamos da última eleição com um projeto independente, né, que era o candidato a prefeito Fábio Sato e o vice o Dr. Jailton. E nós conseguimos tirar o MDB de um obscurantismo. Durante mais de 20 anos o MDB era uma legenda de aluguel. E nós hoje temos 2 vereadores, que é o Wellington Bozo e o William Leite. São os 2 vereadores do MDB. Então conseguimos colocar o MDB hoje como protagonista na política prudentina. Bom, e quais são os próximos passos do MDB? Parece que o Ed Thomas está no MDB agora, né? O Ed Thomas, ele entrou no MDB, eu até liguei para ele ontem para marcar uma conversa, né, sobre quais serão os projetos dele para o partido, porque é importante a gente ter esse diálogo para tomar um rumo, ou como partidário ou como não, né? Porque eu sou uma pessoa que precisa de estar dentro de uma ideologia, dentro de um projeto, dentro de realmente o porquê você está ali, e não por estar, né? Uhum. A gente tem que sempre procurar fazer as coisas acontecerem e não ficar perguntando o que está acontecendo. O Ed Thomas vive um momento crítico aqui em Presidente Prudente. Isso, de certa forma, não é bom para o partido também entrar em divididas. Como é que você vê essa situação da prefeitura, já que você é empresário, comandou grandes empresas, está aí com seus projetos? Você acha que tem jeito? Vai chegar no final do ano com uma boa situação? Olha, Eudes, se a gente fizer uma análise assim, bem criteriosa, bem fria, sem levar nada para o lado pessoal, os prefeitos, eles vêm herdando heranças muito malditas. E a crítica que eu faço a eles é de não terem feito um diagnóstico depois que assumiu a cadeira de prefeitos, né? As dificuldades a gente nota que são muito grandes, falta de recurso, aí depende de umas circunstâncias macroeconômicas também que não está fácil para ninguém, prefeitura nenhuma aí está com caixa cheio, aí você precisa ter uma gestão calcada em valores de eficiência mesmo, e decisões difíceis de serem tomadas, mas que são necessárias. Porque um gestor, seja ele privado ou público, a diferença de um gestor bom e um gestor que não tem perfil é a decisão. Você tem que ter a tomada de decisão, e muitas vezes eu acredito que quem entrar na prefeitura de Prudente vai ter que tomar decisões muito, muito difíceis, muito duras, porque senão vai acontecer o que está acontecendo com os prefeitos que estão entrando, né?
próprio Bugalho, o próprio Ed, que herdaram compromissos. O Ed até deu uma entrevista na Jovem Pan sobre a situação dele com o prefeito. Ele até falou um pouco dessa herança, né? Uhum. E falou ainda situações muito, muito críticas, muito graves, denúncias assim, tipo a Prudenco foi saqueada, a Prudenco tem 100 ações, então desvio de funções de funcionários, falta isso, falta aquilo. Então a situação dele no momento é realmente muito difícil. Acredito que ele está fazendo um esforço muito grande para que ele possa pelo menos deixar um cenário um pouco melhor, mas eu vejo como uma situação assim, em todos os sentidos, político, financeiro, muito complicado. Crítica. Muito complicado. Bom, eu vejo que eu tenho observado ao longe, né? Obviamente não conheço de perto a situação da prefeitura, vejo por aquilo que me chega ou que é apurado, mas vi recentemente que também a população não está fazendo a sua parte. São 27 milhões de reais em IPTU não pagos. Isso faz uma diferença grande no caixa. Né? Faz muita diferença. Isso aí já vem de anos, né Eudes? Porque o que acontece quando um contribuinte não paga o IPTU? Ele espera uma anistia, né? Fica sempre assim. E aí começaram os refis, agora está todo mundo esperando o refis. Todo mundo esperando o outro refis. Então teria que ter aí uma condição legal para que sanasse esse problema, né? Bom, mas eu vejo que tem muita gente interessada em assumir a cadeira do Ed Thomas. Então eu queria falar assim rapidamente de alguns nomes que se propuseram aí a ser pré-candidatos, né? Que se chamam assim. Talvez outro nome que apareça aí para você que eu não cito e que eu gostaria de saber a sua opinião. Vamos começar pelo chamado líder das pesquisas, Milton Carlos de Mello Tupã. Seria bom para Prudente? Olha, dentre todos os nomes que aparecem, né? Eu fui secretário do Tupã, tenho uma boa relação com ele, mas eu estou aqui como um cidadão e tenho que emitir opiniões sinceras e não fazer algum tipo de agrado ou desagrado. Não tem nada pessoal. Uhum. O Tupã realmente ele tem uma grande experiência na máquina pública, foi prefeito e saiu com uma boa avaliação, mas eu acredito que a pergunta agora, né, porque todo tempo é um tempo diferente, você depende muito de circunstâncias, né? E a pergunta que eu faço é qual seria o porquê da volta do Tupã? Qual o objetivo? Qual o objetivo? Né? Durante 8 anos ele foi um bom prefeito, a gente não pode negar isso, tem um bom recall eleitoral, depois ele fez o Bugalho como seu sucessor, que também saiu mal avaliado, né? E com isso você tem hoje o Ed Thomas. Aí volta o Tupã. Então será que a energia vai ser a mesma? Projetos vão... O que vai acontecer de novo para Prudente, tá? Para que ele possa realmente usar toda a sua experiência, todo o seu novo grupo político, porque você precisa de um grupo muito, muito condizente com a situação. Mas a gente não pode negar que ele realmente tem uma grande experiência em como conduzir a máquina pública. Né? Vamos falar de outros nomes, então. Já falamos do Ed Thomas, não em relação à reeleição nem nada disso, porque ele está no seu partido, nem vou perguntar sobre isso. Não, pode perguntar, sem você problema. Você acha que ele vem candidato à reeleição? Eu acho que politicamente, né, ele está sofrendo assim, um desgaste muito, muito forte. E não está sendo bem avaliado, não por falta de não querer ser bem avaliado, né? Eu acho que os problemas que ele enfrenta são muitos e agora vai depender muito de como ele próprio vê o seu governo. Às vezes ele tem uma imagem diferente do próprio governo dele e ele é uma pessoa inteligente também, uma pessoa muito experiente para saber avaliar se ele vai ter condição de ir para uma reeleição ou não. Paulo Lima, a gente conhece o Paulo Lima muito bem, trabalhei com o Paulo Lima nas rádios dele, né, quando ele foi deputado federal.
e já tem um tempo que nós estamos distante por conta de trabalho. E o Paulo Lima surpreendeu nas últimas eleições com a votação e agora desponta também com um possível pré-candidato. Como é que você vê a análise aí do ex-deputado? Olha, existe um movimento político aí nos bastidores que querem lançar o Paulo Lima pela União Brasil e o Fábio Sato como vice. O Fábio Sato está no PSDB. Acho que é uma dobradinha boa? Uma dobradinha, eu acho boa. Eu acho boa porque são duas pessoas muito conhecidas, né, na cidade. O Paulo é um empresário, tem uma história de vida com a família Lima, né, uma família extremamente importante aqui para nossa cidade. Tem muita vontade de ser prefeito, é um empresário independente, mas precisa também ter grupo que condizente ao enfrentamento de uma situação que vai ser muito complicada para quem quer sentar na cadeira de prefeito em 2024. Essa seria uma junção do União Brasil com o Fábio Sato. O Fábio Sato. O Fábio Sato entrou no PSDB acreditando numa possível coligação com o partido do PSD do Tupã. O Fábio Sato quer ser vice do Tupã e acredita no que o Bragato vai fazer essa articulação. Sim. Caso não aconteça, ele pode sair, né, porque ele é um bom nome também, eleitoralmente falando. Parece que ele é o melhor vice ainda. Parece que ele é o melhor vice, ele quer ser vice. Eu acho que para ele seria bom ser vice, para pegar experiência, para pegar aí assim, um corpo, né? Um corpo, né? Ele foi o segundo candidato mais votado na última eleição para prefeito. Então, está se movimentando essa possibilidade, caso não dê certo com o Tupã, que eu acredito que não vai dar certo. Não vai dar, né? O Tupã parece que o Tupã já tem um acordo já feito aí com os Constantinos. Eu falo com a Maria, que é uma menina, que é uma mulher, né? A menina que eu conheço ela desde criança, é uma filhada minha. Gosto muito dela, viu? Eu já entrevistei ela aqui, ela é uma revelação positiva para a nossa política. Eu acredito que ela vai ser uma futura prefeita de Prudente, tem muito talento, mas ela ainda precisa também de uma experiência, e ser vice para ela também seria uma boa opção com o Tupã, né? Já pegando uma pessoa experiente, tarimbada, e para preparar ela para futuros cargos aqui, ou seja executivo ou seja legislativo. Bom, já falamos do Tupã, do Ed Thomas, do Fábio Sato, da Maria Constantino. Tá faltando aqui falar dos que estão correndo por fora. Queria deixar o Adolfo Padilha por último para a gente falar, mas queria falar do Mauro César Martins, que é nosso comentarista aqui no programa também, um advogado que eu conheço há bastante tempo, está lutando aí, querendo um espaço dentro do Partido Novo para ser o candidato. Vai ter briga lá dentro do Novo também, estou sabendo que vai ter briga ali, mas ele está se lançando como pré-candidato. O que você acha do Mauro César? O doutor Mauro é um amigão também de longa data, uma pessoa de combate, né? Um cara ele vai para o embate mesmo, de enfrentamento. É um direito dele, mas assim, para ganhar uma eleição, além do aspecto financeiro, que toda eleição exige uma condição financeira muito forte, porque você tem que ter grupo, você tem que ter um partido também que não tem, o Partido Novo não tem a condição de ter espaço o na mídia, fundo eleitoral, espaço na mídia e tal. Mas eu acredito que, inclusive eu falei para ele, Mauro, faz a sua performance de acordo com o seu perfil, consiga o teu espaço, você já é um vencedor, né? Porque a pessoa que entra para disputar uma eleição para mim já é um vencedor, Sim. Porque tem que ter muita coragem e os votos que você conseguir, você já começa plantar uma carreira política, né? Mas ganhar a eleição é muito difícil, ele sabe disso, né? Não é questão dele, pessoa, né? É questão da estrutura, questão da parte financeira, né? Uma eleição de prefeito hoje a gente pode estimar aí mais de 2 milhões de reais. Mais de 2 milhões? Mais de 2 milhões de reais. Muita grana, hein? Muito dinheiro. Muito dinheiro. Bom, vamos lá. O PT está no governo, né? Deve ter um candidato aqui em Presidente Prudente. Você vê algum nome? Porque até agora não foi me apresentado nenhum. Eu ouço falar no presidente do PT, ele
acho que é Edmar, não sei se é Edmar, eu não me recordo o nome. Mas a gente torce para que todos os partidos, porque na minha opinião, todo partido significativo que tenha representatividade nacional tem que ter candidato. Porque um partido morre se não tiver um candidato. Aí fica uma legenda assim, tipo Rabeira, né? Tipo coadjuvante. E que, né, na qual nós passamos por isso, né, no MDB. E vai enfraquecendo o partido. Vai enfraquecendo, quer dizer, nós tivemos um candidato a prefeito, foi o Fábio, o Jailton, fizemos 2 vereadores. Então o MDB já existe em Prudente, voltou a ter uma representação política forte, com 2 vereadores muito bons atuantes, né? Que é o William Leite e o William Bozo. Bom. E o Wellington Bozo. O Wellington Bozo. Vamos falar agora então do Adolfo Padilha, eu deixei por último, porque parece que tem uma guerra de bastidores muito grande dentro do próprio PL. E a gente já noticiou aqui várias vezes uma guerra entre o comando de algumas prefeituras do interior do estado de São Paulo, porque Valdemar da Costa Neto, através do Van Garten, que é assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Naban também, que querem comandar aqui a prefeitura de Presidente Prudente, querem ter um candidato aqui em Presidente Prudente que se liga com Bolsonaro, e nesse sentido não há como negar que o Adolfo Padilha, nas últimas manifestações que teve aqui na cidade, foi o nome que mais se aproximou do Jair Bolsonaro, e ele ganhou um destaque lá com Tadeu da Candelária, e fez, de certa forma, o PL local engolir uma possível pré-candidatura dele. Mas parece que já mandaram ele tirar o time de campo. É verdade ou não? O que você sabe desse assunto? Olha, Eudes, eu acho profundamente lamentável o que está havendo no PL aqui de Prudente. O PL, por causa do Jair Bolsonaro, se tornou um dos maiores partidos do Brasil, com uma representatividade muito forte. E a figura do presidente Bolsonaro ainda é muito latente, porque ele despertou sentimentos nobres, valores nobres na sociedade brasileira. O PL tem um grande projeto de fazer muitos prefeitos nessa eleição para 2026. E o PL tem um adversário que é o Kassab, que é um grande articulador político, que está com ministérios no governo Lula e secretarias no governo do governador Tarcísio. Tá bom. O Tupã é do partido do Kassab. E o PL tem o Isaac, né, o vice-prefeito Isaac Silva, que teve quase 40 mil votos, ajudando o partido no coeficiente eleitoral, ajudando o PL a fazer deputados. E tem o Adalto, que é uma pessoa antiga dentro do PL, uma pessoa que goza de um prestígio dentre os dirigentes do PL. E eles têm, eu conheço o projeto deles, para o PL Prudentino, muito bom, muito forte. Tem um time de vereadores muito assim significativo, aonde eles podem fazer de 2 a 3 vereadores, tendo candidato a prefeito. Surgiu o nome do Padilha, levado pelo próprio Naban. E depois aconteceu um comportamento que eu achei sujo, de ter mandado, eu não sei quem mandou, de ter mandado vários posts na internet falando mal do Padilha, que ele era um cara muito polêmico, que era um cara rejeitado, tinha muita rejeição, tal, e parece que levaram para o Eduardo Bolsonaro, e o Eduardo Bolsonaro levou para o pai dele, para o presidente Bolsonaro. E dali surgiu um fritamento, fritaram o candidatura dele. Tá? O Padilha, junto com o Arildo Xislac, o Arildo também tem uma grande importância nesse movimento que teve de direita aqui em Presidente Prudente, que é um amigo também que deve ser sempre lembrado pela coragem que ele sempre tem em liderar movimentos assim. E foram bons movimentos. E o Padilha estava junto com o Xislac. O Padilha é um bolsonarista raiz, né? Raiz, é um cara de embate. O Xislac ainda mais, né? O Xislac ainda mais. O Padilha já foi secretário em vários governos, tem boa experiência, tem uma boa oratória, bom de discurso,
e é um cara de embate, ele vai para o embate. Então, houve essa articulação, onde foi colocado o Naban para liderar o PL aqui em Prudente, e isso ficou uma coisa muito chata, está tendo uma situação muito... Houve um atropelo, então. Um atropelo, uma coisa muito chata, com todo respeito ao Naban, mas o Naban não tem, politicamente aqui em Prudente, ele não é um líder político, ele não tem voto. Não tem influência. Ele não tem influência para liderar um projeto aqui para o PL, com toda a competência que ele tem como empresário da pecuária. E por que fritariam o Padilha nesse sentido? Porque há interesse particular nessa tomada do PL para levar o PL a uma vice do Tupã. Entendeu? Aí começa aquele jogo político onde os interesses pessoais são mais importantes do que o crescimento do partido. Um partido como o PL tem que ter candidato a prefeito. É um partido muito grande, muito forte, e nessa briga política, né? Nessa disputa política, o Kassab vai engolir o PL, porque o Kassab pode fazer mais de 300 prefeitos e o PL pode perder cidades importantes, como Prudente. Parece que está acontecendo muita confusão também em Ribeirão Preto, onde o presidente da Câmara, o tal de Isaac, muito bem querido, muito bem avaliado, parece que interviram lá também, que vão intervir. Então está tendo essa confusão de interesse. Eu acho que a direita precisa se unir, todos são importantes, o Naban, Padilha, Adalto, Isaac, todos são importantes, mas não é para alijar um grupo que já tem todo um projeto pronto, que é o grupo do Adalto, do Isaac, do Padilha, para levar o PL a disputar uma eleição e fazer vereadores em Prudente. Sim, e atuar como vice do que atuar como vice do Tupã vai ser um partido rabeira e vai fazer um prefeito nesse jogo político ligado ao Kassab. E o PL está vivendo o seu melhor momento, né? E o PL vive o melhor momento, tem recurso para isso, porque é um partido que tem uma verba do fundo eleitoral, as maiores que tem. Então, por que não apostar num candidato próprio, e com isso o partido sai fortalecido? Tem outro nome além do Padilha no partido hoje? Pode, o Adalto, onde eu tenho mais contato, está se procurando nome. Nome se encontra, porque se você pegar, por exemplo, um candidato com o apoio do Bolsonaro, e a gente sabe que o interior de São Paulo, o Bolsonaro tem muita força, ele transfere voto. O Bolsonaro é um dos poucos candidatos que transfere voto. Isso é muito importante para um candidato novo, um candidato que vem com um discurso... Surgiu um novo nome por aqui, né? Um novo nome que vem com proposta, porque nós temos que discutir proposta, Eudes. Não é discutir pessoas. Quem tem a melhor proposta para Prudente? Então, que você tem um partido desse, pega um candidato que tem uma proposta viável para Prudente, com o apoio do Bolsonaro, aí vem o governador Tarcísio, tem muita chance do PL se tornar um partido protagonista. Muito bem. Eu deixei de fora o Guilherme Piai, que era um grande adversário para o Tupã, mas parece que está fora, né, dessa campanha. O Guilherme é uma grande revelação. A gente é uma dádiva, né, para a gente prudentino. É o secretário mais jovem, né, da agricultura da história do estado de São Paulo. Eu era um dos coordenadores da campanha para prefeito, ele era um pré-candidato a prefeito, e ele acabou sendo promovido à Secretaria da Agricultura, e lógico, muito bom, né? Ele com 33 anos, é muito melhor ele ficar lá, contribuindo para desenvolver a nossa região, tanto é que o trabalho que ele vem fazendo com o governador Tarcísio praticamente está resolvendo o problema do Pontal do Paranapanema. Anda mais com o governador do que até o vice-governador. Né? Do que o vice-governador. Então ele está trazendo uma solução com o governador Tarcísio sobre a questão fundiária do Pontal do Paranapanema. Vai vir muito investimento para o Pontal do Paranapanema, isso vai refletir muito positivamente para a nossa região. E nós precisamos de um projeto regional de desenvolvimento. Por isso o próximo prefeito de Prudente
tem que liderar um projeto regional de desenvolvimento e não um projeto pessoal. Por isso que eu falo para você, tá bom, os candidatos que nós mencionamos aqui, sem a questão pessoal, qual deles tem o melhor projeto para Prudente e para a região? Muito bem, nós vamos encerrar aqui com o Pércio Isaac. Daria para conversar horas e horas, ele é bom de papo, mas a gente vai ter, como eu já disse, aquele encontro no nosso 106 podcast em breve. E te faço um convite aqui para você, viu? Vamos pelo menos uma vez da semana vir aqui no Jornal da Mix discutir um pouco de política e um pouco de Presidente Prudente, viu, Pércio? É muito bom. Não, obrigado, Wildes. Eu fico muito feliz de reencontrar você. Dá um abraço no Reginaldo Nunes para mim. Será um prazer, eu fico à sua disposição para participar, para contribuir. Né? A gente pode fazer algumas críticas, mas não tem nada de pessoal. É apenas para o bem de Prudente, para esses candidatos realmente, né, pensarem no melhor projeto de gestão pública para a nossa cidade e para a nossa região. Eu que agradeço a você. Valeu, gente. É isso aí. Nós estamos encerrando o Jornal da Mix de hoje, um programa praticamente dedicado a uma entrevista com o Pércio Isaac. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Valeu.